As dicas que eu vou te passar hoje podem te ajudar a operar no mercado de criptomoedas, então fica ligado. Então vamos lá, eu quero primeiro passar para vocês alguns conceitos básicos, conceitos simples, mas que valem muito a pena você entender para que você possa fazer uma leitura muito boa, interpretar bem o gráfico e com isso conseguir definir o melhor momento para entrar no jogo. Então pessoal, eu estou aqui na tela do meu computador, o gráfico que eu costumo utilizar está nesse site, TradingView. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. Você precisa fazer um cadastro, né, nesse site, e o gráfico e algumas opções dentro do gráfico são gratuitas e tipo, o que eles oferecem é o suficiente para você poder fazer uma análise básica e com isso conseguir definir o momento de entrada ou saída daquele projeto, daquela criptomoeda que você deseja trabalhar. Então, primeiramente, apresentando aqui para vocês o TradingView, você vem aqui, depois, supondo que você já tenha feito o seu cadastro, né? Você vem aqui em gráfico e ele vai abrir. Então, pessoal, abrimos aqui o gráfico. A gente está olhando aqui, na verdade, para um gráfico do par CHZ com BRL, que é Chiles com o real brasileiro. E a gente está olhando aqui para um gráfico, né? Um gráfico coloridinho aqui, com verde, vermelho, enfim. Isso aqui são os candles, né? E esses candles, eles determinam a abertura e o fechamento de uma negociação num determinado período, ok? Nesse caso aqui, o que a gente está observando é que cada candle desse aqui corresponde a um dia de negociação. Como é que eu sei disso? É porque aqui a gente definiu, ó, que esse gráfico ele iria se passar um gráfico diário, ok? Então, quando eu clico aqui, eu consigo observar aqui várias opções de comportamento gráfico que eu posso utilizar para fazer a minha análise gráfica dentro daquilo que eu desejo. Então você vai observar um gráfico de 1 minuto, você vai observar gráfico de 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30, 45, uma hora, 2, 3, 4. Aqui embaixo você vai ver os dias, né? Um dia, uma semana, um mês. Enfim, a gente observa que existem vários gráficos aqui, né, que a gente pode utilizar para fazer a nossa análise. Mas como eu costumo dizer, isso vai depender do tipo de estratégia que você deseja adotar dentro do mercado de criptomoedas, né? Eu costumo fazer uma análise diária de gráfico para ir acompanhando diariamente o que vem acontecendo com as moedas, né? Até para poder definir o melhor momento para entrar ou sair. Isso quando eu pretendo fazer swing trade, ou seja, entrar no momento e sair no momento oportuno, onde eu já defini o meu percentual de ganho dentro daquele projeto, daquela moeda, ok? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma análise gráfica a médio prazo, eu posso mudar aqui para um gráfico de uma semana. Então isso quer dizer que cada candle desse aqui corresponde a uma semana de negociação dentro dessa moeda, ok? Dentro desse projeto aqui. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não é. Então cada candle desse corresponde a uma semana de negociação. Então você vai observar aqui um comportamento semanal daquela moeda. Por exemplo, aqui a gente está vendo aqui um crescimento estrondoso, uma esticada do mercado nesse dia, aqui nessa semana, aqui estrondoso. Depois uma correção, uma queda, e em seguida a gente vê o mercado tentando estabelecer um suporte, né? E novamente um crescimento um pouco menor, uma nova correção e batendo novamente próximo do suporte pré-estabelecido em semanas anteriores. E agora, nesta semana, por exemplo, a gente vê essa moeda
tendendo a buscar um crescimento, quem sabe atingir o topo anterior, que foi esse que a gente vê aqui, né? Esse topinho aqui. Bom, a gente vê que ainda precisa andar muito para chegar lá, entretanto que a gente vê que a moeda está se comportando de forma positiva, né? E com esse momento positivo, quem está comprado, ou seja, quem já comprou essa moeda e tem elas aí guardadinhas, pode, de repente, se comprou nessa região aqui e tiver interesse de vender e realizar seu lucro, pode vender. Se quiser esperar um pouco mais, pode, mas quando esperar e quando vender? Esse é o grande X da questão, né? Mas voltando aqui ao assunto do tipo de gráfico, né? Gráfico semanal, gráfico diário. Vou voltar aqui para o gráfico diário. Vou trocar aqui a moeda. E quando você quer trocar essas moedas, né, que você quer observar, você escolhe o par exatamente aqui, certo? Então aqui você digita que tipo de moeda que você está procurando. Vale a pena ressaltar que é importante que você saiba a sigla da moeda que você deseja procurar para poder estudar. Vamos supor que você queira ver como está o comportamento da Ethereum hoje. Então eu digito ETHBRL. Quando eu digito ETHBRL, eu estou aqui identificando o par que eu desejo analisar. E nesse momento me abre duas corretoras que trabalham com esse par de moedas. No caso aqui a Binance e o mercado Bitcoin. Eu vou clicar aqui na Binance, que atualmente eu trabalho muito com a Binance. Inclusive vou deixar o link aqui na descrição, o link da Binance e o link também de um vídeo que eu tenho aqui. Caso você tenha interesse e não seja ainda cadastrado na Binance, eu vou deixar aqui embaixo o link de como se cadastrar na Binance e como comprar e vender moedas lá também, ok? Então pronto, estou aqui com o meu gráfico, né? Eu escolhi aqui o par Ethereum BRL, certo? E agora, qual é o melhor momento para eu comprar e o melhor momento para eu vender? Antes de mais nada, falar um pouquinho sobre os candles, né? Por que um candle é verde, ou azul, geralmente é verde, e o outro candle é vermelho? Isso quer dizer que na abertura e no fechamento desse candle, ou seja, no caso aqui do dia, esse candle nesse dia, ele fechou em verde. Isso quer dizer que ele fechou de forma positiva. Ou seja, o mercado, a força compradora dessa moeda nesse dia, ela se sobressaiu em relação à força vendedora. Só que a gente vê que no dia seguinte, a gente já vê um candle vermelho, né? O que a gente consegue perceber é que nesse momento aqui, a força vendedora ela se sobressaiu em relação à força compradora. E, na verdade, a gente se depara aqui com uma região de acumulação, né? Onde a força compradora e a força vendedora no decorrer desses dias aqui, eles se equilibraram. E agora, nesse exato dia, a gente vê uma força compradora indo muito forte, barrando, quebrando toda a força vendedora. E a gente nota um candle positivo nessa situação aqui. Okay? Então, agora que a gente já sabe, né, já entendeu um pouco de forma básica o comportamento e o que significam os candles, a gente vai partir para o conhecimento básico também de duas ferramentas que eu utilizo para poder fazer a minha análise básica das moedas em questão, né? Que seriam a retração de Fibonacci e a extensão de Fibonacci. A informação que eu vou passar para vocês aqui é uma informação realmente bem básica, porque a leitura desses gráficos se dá de uma forma um pouco complexa. Mas se tratando de que você está iniciando, está querendo começar a entender, começar a pegar gosto pelo mercado de criptomoedas e quer começar a fazer pequenos trades de valores pequenos, começar
a ter essa intimidade com o mercado de criptomoedas, eu tenho certeza que o que eu estou passando aqui para você vai ajudar e muito. E, logicamente, no futuro você vai pegando mais informações, vai se aprofundando mais e vai conhecendo mais e conseguindo, com certeza, ganhar até mais dinheiro por acertar mais e errar menos, né? A evolução de todo o processo se resume a isso: é você acertar mais do que erra, ok? Então, vamos falar um pouco aqui sobre a retração e a extensão de Fibonacci, e que eu não vou vir aqui com conceitos rebuscados, com palavras difíceis, não. Vamos ser rápidos e bem explícitos, bem claros do que realmente significa. A retração de Fibonacci a gente vai utilizar quando a gente estiver querendo saber até onde a cotação daquela moeda pode chegar, né, de retração, para eu definir um momento bom para entrar naquela moeda, ou de repente definir sim um momento bom para eu sair antes de eu perder mais dinheiro dentro daquela moeda que eu já tinha comprado, ok? Por exemplo, eu vou abrir aqui, deixa eu ir aqui do lado, bem aqui, ferramentas de Fibonacci. Eu clico bem aqui e aqui eu tenho a retração de Fibonacci e a extensão de Fibonacci. Se eu quiser clicar aqui em retração de Fibonacci e fazer uma análise gráfica, aqui a gente está com análise diária, né? Ou seja, cada candle desse corresponde a um dia do par Ethereum e BRL. Se eu quiser ver a minha retração desse crescimento, né, que a gente tem aqui, dessa pernada de alta que a gente tem aqui, eu teria que pegar um candle aqui embaixo, um candle já no início dessa pernada, né, dessa tendência de alta. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, e pegaria um candle aqui em cima. O candle mais alto que a gente teve aqui, no caso foi esse vermelhinho aqui. Arrasta aqui um pouco para poder visualizar bem os números aqui referente à retração, né, de Fibonacci, e clico aqui e estabeleço aqui a minha retração de Fibonacci, né, nessa pernada de alta. E aí, o que eu faço com isso aqui? Vamos lá, vamos supor que eu esteja comprado, né? Ou seja, tenha moedas, tenha Ethereum aqui comprado e tenha comprado, vamos supor, nessa região aqui. Então eu peguei uma boa alta, né? Nos dias que se prosseguiram. E aqui a gente tem uma área aqui que seria uma área de resistência, né? E que pode estar se formando também um suporte para que ele volte a crescer e venha mais aqui para cima, ok? Porém, a gente não tem bola de cristal, não dá para adivinhar. Então, se a moeda já chegou bem aqui e eu não quero perder todo esse lucro que eu adquiri aqui, eu posso estabelecer nessa região aqui, por exemplo, 0,5 de Fibonacci, uma ordem de venda, se essa for a minha intenção, ok? Estabeleceria uma ordem de venda ou aqui ou entre 0,382 e 0,5. E aí eu não perco todo esse ganho, vou perder uma parte, vou perder essa pernadinha aqui, ok? Por que não coloco então esse stop aqui? Porque de repente pode ser uma falsa retomada, uma falsa pernada de baixa, uma tendência de baixa que pode assustar e as pessoas começam a vender aqui, os investidores, né, começam a se desesperar e vender nessa região aqui e perdem uma possível alavancada, ok? Bom, eu só estou aqui mostrando mais ou menos como eu costumo fazer,
Não estou dizendo que eu estou certo ou estou errado, estou tentando passar para vocês uma forma simples, básica, de não perder dinheiro, de ganhar. Né? Não interessa quanto está ganhando, se está ganhando 5%, se está ganhando 10, 15%, não interessa. Mas o ideal é não perder dinheiro, ok? Aqui eu posso deixar de ganhar quando eu coloco um stop, que é o que é o nome que se dá para isso. Se eu coloco um stop aqui no meio, ou entre 0,382 e meio. Esses três números aqui, né, 0,618, meio e 0,382, são números que geralmente, quando há uma correção, acontece de bater, geralmente nesses três números. Na maioria das vezes, ele bate aqui, né, podendo bater aqui também. Se você observar nesse gráfico, né, nesse traçado aqui que eu fiz da retração de Fibonacci, você vai ver esse comportamento. Vamos lá. Se a gente vê aqui, olha, ele vai subindo, ele subiu aqui, olha, 0,618 criou-se foi uma resistência, mas que se transformou em um suporte, alavancou mais um pouco, subiu até meio, criou-se uma nova resistência que se transformou em suporte, subiu novamente, passou um pouco de 0,382, criou-se uma resistência aqui mais ou menos entre 0,382 e 0,236. Houve uma pequena correção aqui, mas logo no dia seguinte subiu novamente, ultrapassando aqui a barra 0,236. E a gente vê que o movimento é um movimento ondulado e um movimento bem equilibrado, ok? Então você precisa analisar tudo isso, vai analisando e tomando como base, como parâmetros para você definir de fato o que vai fazer. Fazendo essa análise comportamental do gráfico, juntamente com a análise de retração de Fibonacci, né, já colocando, vamos supor, uma ordem de venda, né, um stop nessa região aqui, né, deixando essa ordem de venda aqui e acompanhando, você está garantindo aí um lucro, se caso você comprou nessa pernada bem aqui, né, no início da pernada de alta, melhor dizendo, você já vai ganhar um bom lucro e aí depois é só esperar a correção, porque o mercado sempre corrige. É o que acontece. Olha, aqui também uma pernada de alta, aí vem uma correção e é nessa correção é que a gente tem que entender o momento ideal para vender, esperar a correção, comprar novamente e aí partimos para uma nova pernada de alta e assim o mercado ele continua a crescer, certo? Então isso aqui é para vocês terem uma ideia de como é que vocês podem fazer para poder aproveitar o gráfico, a análise gráfica juntamente com a retração aqui de Fibonacci, definir o melhor momento aqui de sair, né? Ou até mesmo o melhor momento de entrar, né? Ok, e a extensão de Fibonacci? A extensão de Fibonacci, na verdade, ela vai te ajudar a tentar prever até onde aquela moeda vai crescer, até onde esse gráfico ainda vai ter esse comportamento de alta, né? E se porventura, se o gráfico estiver regredindo, ou seja, numa pernada de baixa, você também pode traçar a extensão de Fibonacci para ver até onde possivelmente aquela moeda ela vai ainda continuar no sentido de baixa, ok? Então eu venho aqui, clico em extensão de Fibonacci, e para você traçar a extensão de Fibonacci, eu vou utilizar basicamente a mesma situação, ok? Então, eu vou pegar aqui esse nosso candle aqui, no início da pernada de alta, ok? Pego esse candle aqui e eu vou pegar esse aqui, né? Que seria um candle antes dessa grande resistência, né?
e suporte, né, que foi uma resistência que acabou virando suporte. Vou pegar aqui e vamos supor, de repente, que essa região aqui ela ainda não existisse. Para a gente ver até que ponto a extensão de Fibonacci ela pode te auxiliar em prever aproximadamente até onde a moeda ainda poderia chegar. Okay? Então eu clico aqui e clico. Vamos clicar, vamos fazer de conta que esse candle verde aqui grandão ele não existisse. E aí eu clico aqui, na parte mais inferior do último candle, desse candle vermelho, ok? Quando eu faço isso, eu crio a extensão de Fibonacci. Só que aí eu vou tocar aqui de novo, vou só estender para cá, para a gente poder visualizar bem aqui os números, ok? Da extensão de Fibonacci. Pronto. Então aqui a gente tem a extensão de Fibonacci. O que que nós observamos? Nós observamos que nessa pernada de alta, levando em consideração os pontos que eu defini para marcar a nossa extensão de Fibonacci, a gente vê que, olha só como é interessante. A gente vê uma área aqui, ó, de resistência e suporte, batendo em 0,236, né? Rompeu, fez mais um pequeno suporte aqui, rompeu e ficou em 0,382. Esse gráfico aí está atualizado, a gente nota que o Ethereum nesse exato momento, hoje é dia 7 de novembro, ok? E a gente nota, 7 de novembro de 2021, que fique bem registrado, a gente nota que o candle aqui está numa tendência de alta, né? Tá querendo estar positivo, provavelmente a gente ainda está aqui na metade, um pouco mais da metade do dia, provavelmente, nunca se sabe, mas provavelmente esse candle ele vai se fechar de forma positiva e pode ser que ele feche bem aqui, em 0,5 de Fibonacci. Pode ser, como pode ser que ele continue aqui no nível de 0,382, né? Tendo aqui, criando-se aqui uma zona de resistência e futuramente, quem sabe, um suporte, né? Mas, levando em consideração que na extensão de Fibonacci a gente tem aqui também aqueles três númerozinhos, né? Que eu falei para vocês que é muito importante da gente trabalhar, a gente vê que o 0,5 ainda o gráfico não atingiu lá e muito menos atingiu o 0,618, certo? E de acordo com o comportamento que a gente observa, é possível que esse gráfico ele consiga ainda se estender um pouco mais. Então, assim, vamos lá, vamos supor que eu estou aqui comprado, né? E vendo aqui até onde eu possivelmente ainda vou ter lucro, certo? E eu quero estabelecer aqui uma ordem de venda dessas minhas moedas, para não evitar, para tentar buscar, na verdade, vender no melhor momento possível. Você nunca vai encontrar um topo perfeito, como também você nunca vai encontrar um fundo perfeito, certo? Então aqui eu posso tentar, de repente, deixa eu só selecionar aqui uma linha horizontal. Então poderia muito bem, de repente, eu estou com margem de 150% de lucro, eu quero mais um pouquinho, vou estabelecer a minha ordem de venda de parte dos meus Ethereum bem aqui nessa região, ou seja, quando o Ethereum bater R$ 27.993,99, essa quantia que eu determinei para vender essa ordem será executada e eu conseguirei botar lucro no bolso, ok? Então, na extensão de Fibonacci, a gente vai prever de uma forma bem
empírica, como a gente poderia fazer para tentar definir um alvo mais além para a gente poder lucrar um pouco mais, ok? Bom, então a extensão de Fibonacci ela vai me ajudar na leitura do gráfico dessa forma, né? Estabelecendo aqui um ponto, onde esse ponto poderia ser um ponto ideal para eu vender, né? No caso do meu exemplo, as moedas e assim aumentar os meus ganhos, certo? Então é basicamente isso a extensão de Fibonacci, ok? Tem uma questão aqui muito importante também, vocês estão vendo aqui esse gráficozinho aqui. Gente, isso aqui é a média de 8, certo? A média de 8. A média de 8 ela é muito utilizada pelos grandes e inteligentíssimos players desse mercado. Os caras que sabem muito de criptomoedas, muito de análise gráfica. Eles utilizam muito a média de 8. Existem outras também, média de 200, média de 20, existem outras médias também. A média de 8 ela é muito usada. E como é que você cria a média de 8 na sua análise gráfica? Você vem nesse FXzinho aqui, tá? Você vai clicar aqui em cima, vai digitar aqui EMA, tá? E aí seria exatamente essa aqui, média móvel exponencial, tá? Você clica na média móvel exponencial e automaticamente ele já vem para cá. Aqui, olha. Essa aqui é a minha média de 8 já configurada. Essa aqui é a média de 9, EMA 9, não foi configurada. Eu vou configurar para vocês aqui, para vocês verem como é que se configura a média de 8 semanal, ok? Essa aqui é a média de 8 semanal, que é esta barrinha amarelinha aqui, ok? Então vamos lá. A gente clica bem aqui, né? Passa primeiro o mouse aqui em cima, e aí você vai clicar aqui nas engrenagens. Quando você clicar em engrenagens, você vai aqui estabelecer o período, ok? Aí o período seria 8. E o time frame você vai colocar uma semana, tá? Uma semana, certo? Feito isso, você já configurou a sua média de 8 semanal. Você pode trocar, eu vou trocar aqui para o vermelho, para você... Vermelho não, o vermelho vai ficar sobre... Deixa o branco, ou melhor, vamos deixar esse verdinho aqui, e eu vou engrossar. Vocês vão ver que isso vai ficar em cima da minha antiga média de 8, que era laranjinha, aqui, ok? Feito isso, eu clico OK e olha só, minha média de 8. Tá, Luiz, e aí? Como é que eu vou usar a média de 8? Presta atenção. A média de 8, ela também vai te ajudar, se você tiver comprado, vai te ajudar a identificar o melhor momento de você sair do jogo e não perder dinheiro. Se você tiver vendido, ou seja, não tiver nenhuma moeda comprada, né? Ela pode te ajudar a definir o melhor momento para você entrar. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então a gente vê aqui o comportamento gráfico do Ethereum, uma correção, bateu aqui num suporte, subiu um pouquinho, mais uma correção, o suporte não aguentou, caiu mais um pouco, buscou o suporte aqui embaixo. Só que quando ela ultrapassou, olha, a média de 8, que a gente vê aqui, o que acontece? Ela ultrapassou para baixo a média de 8, então ela nos deixou aqui numa situação de muita tensão, porque era possível, poderia acontecer, de entrar numa pernada de baixa aqui, ó. O mercado poderia reverter nessa região aqui. Deixa eu botar aqui uma setinha aqui para vocês. Eu vou mexendo aqui do lado e vocês vão até acompanhando e descobrindo também como é que mexe, tá? Isso é importante. Então, ó, a moeda ela veio, quando ela cruza
a média de 8, o alarme fica ligado. Ela testou a média de 8, ficou, caiu novamente, certo? E aí você fica atento, porque se ela continua caindo e você está comprado, você analisa onde comprou para você não perder mais o seu lucro, né? Aí você vende e espera subir novamente. E aí, mas no caso aqui, ela não caiu, né? Ela não caiu. O que aconteceu? Ela pegou e voltou a subir. E ultrapassou novamente a média de 8. E foi subindo, se distanciando da média de 8. Então vamos supor que você aqui, você resolveu, se desesperou e vendeu aqui, certo? Vendeu aqui. E você está com a média de 8 aqui, certo? E aí o que pode fazer? Você pega, você está vendido aqui, a média de 8 está aqui. Você acompanha, pode-se fazer um gráfico aqui de retração, né? Um gráfico de retração. Você pode criar um gráfico de retração para tentar, ou um gráfico de projeção, para tentar definir até onde essa moeda poderia voltar a subir, certo? Por exemplo, se eu pegar aqui um gráfico de projeção, né? Então, se é um gráfico para subida, eu preciso começar embaixo o meu gráfico, pego aqui em cima. Opa, peraí que não foi. Peraí. Opa, agora está ativo. Então venho aqui em cima, nesse candle aqui estava mais alto, e volto no candle mais inferior aqui. Eu estou afastando para o lado para poder enxergar esses numerozinhos, tá? Pronto. E eu clico aqui, pronto. Então vamos supor que a gente está nessa região aqui e eu resolvi fazer uma análise com extensão de Fibonacci. Deixa eu só apagar essa daqui para não ficar sobreposta. E aí eu estou nessa situação aqui e eu quero ver o que vai acontecer, né? Então, se eu olho e vejo, percebo esse comportamento, e eu traço Fibonacci e vejo que existe a possibilidade de ele voltar a bater aqui a 0,618 para tentar voltar a subir, eu posso estabelecer uma ordem de recompra dessa minha moeda aqui em 1. Por exemplo, deixa eu marcar aqui com uma linha horizontal. Uma ordem de compra aqui em 1, por exemplo. Entendeu? Posso estabelecer até uma outra ordem de compra, vai comprando um pouquinho, coloco um pouco aqui, aí eu venho bem aqui entre 1,618 e o 1, bem no meio aqui, estabeleço mais uma ordem aqui. Deixa eu ativar novamente. Bem aqui. Ok? Posso estabelecer uma ordem de compra aqui. E deixar essas duas ordens de compra já pré-estabelecidas. E aí o comportamento gráfico, se ele passou da média de 8 para baixo e continuar descendo, essas minhas ordens de compra nunca serão ativadas, elas nunca serão executadas, ok? Por quê? Porque ela está numa tendência de queda, certo? Aí você pode cancelar, se quiser deixar aí, mas vamos supor que de repente de madrugada essa moeda volta a subir e aí ela bate aqui na região onde você colocou a sua primeira ordem de compra, a ordem é executada. Sobe mais um pouco, bate aqui, ordem executada. E aí você vai conseguindo recomprar em momentos já de uma retomada do crescimento, um momento muito bom, e vamos lá, vamos supor que aí a gente voa e foi crescendo, e olha só, quanto que você, se eu mexer aqui, ó, deixa eu ver se é aqui. Tá aqui, intervalo de preço. Então, se eu compro, vamos pegar daqui, né? Comprei daqui até
os dias de hoje, vou colocar bem aqui, tá? Só nessa extensão aqui do momento dessa compra para cá, eu já ganhei 36,34%, ok? Levando em consideração que a gente está num gráfico diário, ou seja, em poucos dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, em quase um mês. Em um mês você teve um lucro, né, um ganho de 36% nessa pernada de alta, nessa alta da moeda. É um lucro que nenhum investimento que não seja um investimento correto em criptomoeda, nenhum outro investimento vai te proporcionar, certo? Então, o ideal é você entender esse básico, colocar em prática, comece com um pouquinho, compre um pouquinho, compre R$100, vá testando, aprenda a perder menos e ganhar mais, ok? Não se desesperem, entendam a análise gráfica. A análise gráfica pode ajudar em muito vocês a perderem pouco dinheiro e ganharem sempre, se for o caso. Lógico que isso vai depender de uma série de outras informações, né, que não cabe agora aqui passar para vocês, certo? Mais uma vez eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok, o link do curso do Augusto Baques, que ele ensina muito sobre análise gráfica, e pode ter certeza que o que eu estou deixando aqui para vocês, a informação básica que eu estou deixando aqui para vocês, é realmente algo que pode te ajudar muito. Porém, se você deseja se aprofundar, você precisa investir em conhecimento, invista em conhecimento. Não tem coisa mais importante. Se você quer ganhar dinheiro, antes de mais nada, invista em conhecimento, ok? Então, quero te agradecer por estar comigo nesse vídeo até agora, certo? Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é para poder tentar passar para vocês da melhor forma possível, bem mastigadinho, como é que você pode fazer para ganhar dinheiro, ganhar mais e perder pouco, ok? Lembrando, não quero deixar nenhuma recomendação de compra de moeda, seja Ethereum, seja da Cardano ou qualquer outra. Apenas utilizei aqui para fins didáticos, para que você entenda como é que a gente faz uma análise gráfica básica. Quero te agradecer também por estar comigo até agora, me ouvindo, aprendendo um pouquinho comigo aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Te peço para, se gostou do vídeo, clica aí no like, deixa seu like, se inscreve no canal, toca no sininho para receber as notificações do próximo vídeo e a gente se encontra num próximo. E muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima.